Oi gente, tudo bem? Tô aqui para mais um vídeo. Tô muito feliz que eu vi que chegaram bastante pessoas novas e eu vim esclarecer uma dúvida que parece que foi da maioria das pessoas sobre a questão de eu não vir morar aqui. Me desculpe se eu não tiver entendido certo, mas deu a entender que o meu pai não quer que eu more aqui. Não sei, eu tive essa impressão com alguns comentários. E não é. Para quem está chegando agora, o meu pai tem Alzheimer. E tem 4 meses que a minha mãe faleceu e eu fiquei sob a responsabilidade de cuidar dele. Eu não sou filha única, mas as outras não quiseram. Nem mesmo revezar comigo nos cuidados com ele. Então, eu me dispus a cuidar dele, mesmo que naquele momento que aconteceu eu não estivesse em boas condições. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, tanto que a minha cirurgia estava aberta. E mesmo assim, eu me dispus a cuidar dele, só que naquele momento a minha condição psicológica não dava para eu vir morar aqui. Mas se eu quisesse vir, eu podia vir sim e posso, se eu quiser, mas eu não quero. E sobre a questão das plantas, todas as plantinhas que estão nos vasos são minhas. Porque eu morava aqui, ó, naquela casa, que eu até mostrei no outro vídeo, ó, nessa casa. Só que essa casa é muito pequena, ela só tem 2 cômodos. Os cômodos são grandes, mas são só 2 para 4 pessoas, né? Eu, meu marido, meus 2 filhos. Então estava muito apertado. Eu voltei para outra casa que eu morava antes. Só que lá é o seguinte, aí eu deixei as plantas aqui, a minha mãe que cuidava para mim, porque lá não tem árvores. Como é uma casa nova, não tem plantação nenhuma em volta não. Tem assim umas bananeiras que minha mãe plantou quando construiu a casa e tem 2 pezinhos de mangas, mas estão pequenininhos ainda, não dá sombra nem nada. São bem pequenininhos mesmo. Não vem nem até aqui a minha cintura. São bem novinhos. Então, se eu levar as plantas para lá, elas vão morrer no sol, elas vão secar totalmente. E aqui, por mais que eu não venha todos os dias, aquelas estão mais cuidadas, porque como vocês podem ver, ó, tem muita árvore, ó. Muita árvore mesmo. Se eu quiser colocar na varanda pendurada, dá para colocar. E o que tá assim, o que tá ruim, o que ficou ruim é que as galinhas ficavam presas, ó. Tem esse lugar aqui, que ficavam algumas. Tinha uma casinha aqui, ó, que a minha mãe colocava os pintinhos assim que nasciam. E tem do lado de lá também, ali, ó. Vou chegar perto. Tem 2 lugares onde ficavam as galinhas também, porque quem mexe com criação de galinha assim sabe que 2 galos não podem ficar juntos, que eles brigam, né? Então ela fazia uma separação. Aqui, ó. Aqui tem até lado. Só que abriu em alguns lugares. E tem uma casinha ali, não dá pra ver, tá aqui atrás do pé de jabuticaba, ó. Tem até telhado. Que ela também colocava galinha para chocar. Alguns pintinhos também, de acordo com o que ia crescendo. Ali, porque era bem pequenininho. Ali, ó. Ela ia trazendo e colocando aqui. Aí era separado. Ela tinha todo esse cuidado de separar o lugar que ficavam os pintinhos, os franguinhos maiores e as galinhas e galos já adultos. E eu cuido, mas assim, eu preciso levar lá para casa para ficar mais fácil, até mesmo porque tem muitas pessoas procurando a casa para alugar. Então a gente tem que resolver essa questão também. E como meu marido trabalha fora, eu não sei fazer, como eu disse, né? Uma construção para colocar as galinhas e tudo mais. Então por enquanto eu tô cuidando aqui mesmo. Mas vai ser por pouco tempo, tá? Que a gente já tá improvisando lá um lugar para colocar, ó. Tá vendo? E como aqui tem horário definido para ligar a água,
eu não fico sabendo o horário, porque não tem o horário certo, sabe? Então eu coloco 2 baldes debaixo das 2 torneiras que tem ali, ligo bem pouquinho para não desperdiçar e vou molhando. Só que como são só 2 vasilhas, são muitas plantas, nem sempre dá para molhar todos. Olha, essa aqui mesmo, ó, já era. Ó, não dá para recuperar mais, ó. Então é isso, gente. O meu pai já foi diagnosticado, começou a medicação tardia, porque, para quem não sabe, segundo os médicos, o Alzheimer acomete pessoas a partir de 80 ou 85 anos. E o meu pai teve os primeiros sintomas com 72 anos. Então, eles descartavam a possibilidade de ser Alzheimer. A minha mãe insistia que era, porque ela já tinha convivido com 2 pessoas assim, e ela via que os sintomas eram de Alzheimer, só que os médicos ignoravam. E começou a tratar como se fosse uma outra doença, uma tal de demência de Lewy. E tanto que os medicamentos, ao invés de melhorar, fazia com que ele piorasse. E aí sim, foi a última opção fazer os exames para comprovar que era Alzheimer, e era. Só que aí nisso já tinha mais de 2 anos, desde os primeiros sintomas. Por isso que ele está na situação que está. Às vezes ele não me reconhece como filha. Ele não pergunta pelas outras filhas. E é uma coisa boa. Para mim é uma coisa boa, porque elas não vêm ver ele. Elas não ligam perguntando por ele. Então eu acho que é assim um sofrimento a menos para ele não ter essa lembrança. Só que ele lembra muito da minha mãe. Ele sempre está perguntando por ela. Ele fica conversando no espelho como se ele fosse uma outra pessoa. Como eu já até disse isso. Na maioria das vezes ele fala que é o pai dele, sendo que ele é totalmente diferente do pai dele. Ele é claro, ele é mais claro, é moreno, mas é claro. E o meu avô era pretinho. Assim, não tem nada a ver. Eu não conheci minha avó, mãe dele. E todo mundo fala que ele parece com a mãe. Mas mesmo assim, ou até mesmo eu mostrando, se eu tirar uma foto dele aqui no meu telefone e mostrar pra ele, ele fala que é o pai dele. Eu coloquei um vídeo aí, não lembro se eu coloquei aqui ou se foi lá no TikTok. Ele conversando como se fosse o pai dele. Então, assim, ele não se expressa direito. Ele começa uma frase, a maioria das vezes ele não consegue terminar. E ele lembra muito de histórias passadas. As coisas recentes pode ter acontecido ontem, que ele não lembra. Se eu perguntar para ele o meu nome, ele não sabe falar. O nome dele ele sabe falar. O do pai dele, ele demora. Às vezes a gente já está em outro assunto. Se eu tiver perguntado o nome do pai dele, depois de muito tempo ele vai e responde. E o primeiro nome, né? E é isso, sobre a questão da casa, se era essa dúvida que as pessoas tinham de eu não poder morar aqui, não é. É realmente porque não tem como. São 5 pessoas, né, no caso. Eu, meus 2 filhos, meu marido e o meu pai. E os cômodos são muito pequenos para caber as nossas coisas. E tem as coisas aqui da minha mãe também, que nós vamos colocar em um quarto que tem ali nos fundos, porque ela tinha começado a fazer a reforma, como eu falei também em um vídeo passado. Ela tinha começado a fazer a reforma da casa, tanto que esse telhado é novo, ó. O telhado é novo, abriu mais um quarto, a parede de um quarto e aumentou a sala, e construiu mais um quarto lá perto da cozinha, e construiu um outro banheiro, desmanchou o banheiro velho, fez um outro banheiro. E tem um outro espaço onde era para fazer um outro banheiro. Depois eu sugeri que ela fizesse uma lavanderia, porque para descer lá para
pro lugar onde ela lavava a roupa tinha degraus. E ela sentia muita dor nas pernas. Tanto que na véspera da morte dela, ela teve trombose, né? E então é isso. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem relacionado a isso ou a outros assuntos, podem perguntar que eu vou responder. E lembrando mais uma coisa, que eu acho que a pessoa pressente, né, que vai acontecer. E a minha mãe fez uma divisão das casas, só que ela fez só de boca. Não deu tempo de fazer a documentação, né, no papel. E na divisão que ela fez, essa casa aqui não sairia para mim. E como eu tô com a curatela do meu pai, eu tenho, entre aspas, o poder de decisão. Se a divisão vai continuar como ela queria, ou eu posso mudar, mas eu não vou ir contra a vontade dela, vai permanecer a vontade dela. Quando eu for fazer esses documentos, é claro que eu vou fazer de maneira justa. Por exemplo, lá onde eu moro é menos valorizado do que aqui, porque ela é considerada zona rural. E aqui é em frente à rodovia. Então aqui é mais valorizado o lote. E a gente vai levar tudo isso em questão. O terreno, porque o terreno é grande, eu não sei falar as medidas. O terreno em si já foi dividido em 3 partes, só que ainda não foi decidido qual parte é de quem. Aí falta isso também. E aí a gente que vai definir se a gente vai fazer sorteio ou não sei. Se a gente vai pedir algum representante para nos ajudar com essa decisão. Levando em consideração também, não por eu querer, mas por um direito meu, segundo o que foi me orientado na assistência social, que vai levar, na hora da divisão, vai levar em conta tudo. Por eu estar cuidando dele sozinha, eu tenho mais gastos. Aliás, eu tenho os gastos. Eu tenho que repor os gastos que o dinheiro dele não cobre. Porque o que foi eu tenho dificuldade com as palavras, gente. Mas assim, a assistente social me orientou o seguinte: como eu só estou cuidando dele, todos os gastos a mais que passar do salário dele, as outras filhas têm que cobrir esses gastos. Tem que dividir entre elas. Só que isso não aconteceu, são 4 meses. Na verdade, vai fazer 4 meses essa semana, né? E eu sozinha tô tendo esses gastos. A minha vida parou completamente. De qualquer forma ia parar, porque quem perde o pai ou mãe que seja sabe a dor que é. Então assim, eu tô deprimida, tô tendo crise de ansiedade. Eu já tomava remédio para insônia, nem sempre faz efeito. Então é muito complicado. Eu tenho crianças, às vezes tem reunião na escola, tem consulta das crianças, consulta minha mesmo, meu tratamento que eu preciso fazer. Como eu disse também em vídeos anteriores, para quem chegou agora, eu fiz uma cirurgia porque eu tive uma perda gestacional, que é um tipo de gravidez rara que eu tive. E eu precisei fazer uma cesárea, mesmo o feto sendo bem pequeno, de apenas 2 meses, eu precisei fazer uma cirurgia. A cirurgia que eu falei que eu tinha feito é essa, foi uma cesariana para tirar o feto. Foi uma cirurgia exploratória, na verdade, porque a cesariana abre, tira o bebê, fecha. Essa não, teve que abrir, teve que mexer nos meus órgãos, eu tenho que fazer um acompanhamento por um tempo, não sei por quanto tempo. Só que já se passaram 4 meses e eu só fiz um ultrassom. Uma consulta, fiz o pedido do ultrassom e fiz o ultrassom. E não levei até hoje para a médica, porque meu pai não pode ficar sozinho. Embora ele não tenha esse risco, igual a enfermeira falou, ele não pode ficar sozinho porque corre o risco dele ligar o fogão, não conseguir desligar, pegar algo cortante, se machucar, mas isso não acontece.
porque, como eu disse, parece que ele está em depressão também, depois que a minha mãe se foi, porque ele sempre fica perguntando por ela, ela nunca aparece e ele fica 90% do tempo no quarto. Então, tanto que uma água, às vezes ele pede, às vezes a gente precisa oferecer. Então, esse risco eu sei que não tem, mas para evitar, né? Eu evito muito sair, tanto que para fazer compras, geralmente a gente faz à noite, porque o supermercado fica aberto até 9 horas, 6h30, 7 horas eu dou o remédio, a janta ele dorme, e aí sim a gente vai fazer compras. No mais a gente compra aqui pertinho de casa mesmo, porque a gente vai ali, com 10 minutos a gente já voltou. As reuniões escolares a mesma coisa, graças a Deus elas não são demoradas. E para consultar que está sendo mais difícil. Mas a médica foi lá em casa a última vez, né? Como eu disse, eu respondi um comentário aí. As consultas dele são em casa, a médica vem, a assistente social também vem para ver como está sendo os cuidados com ele. E ela falou que quando começasse o atendimento psicológico, ela ia me mandar me avisar, né? Com a agente de saúde. Só que por enquanto eu acho que não começou, porque ela não me avisou. E é isso. E aí eu tenho que aproveitar um dia só para resolver tudo. Para eu junto várias coisas que eu tenho que resolver e vou e resolvo tudo de uma vez. Para não ficar muito tempo fora de casa. Como eu disse, ele fica a maioria do tempo dentro do quarto e obviamente dormindo. Dormindo, ou se não estiver dormindo, ele fica deitado. Coloquei uma televisão lá no quarto para ele, mas ele não assiste. Ah, e outra coisa, gente, para quem não conviveu, não convive, não sabe sobre essa doença, muita coisa sobre essa doença, até a questão de roupa de cama, dependendo da cor, o dia que a gente troca a roupa de cama, eles têm aquela coisa de não querer deitar, ele não quer nem sentar, dependendo da cor da roupa de cama. E até mesmo a roupa para vestir. A gente, depois do banho, coloca a roupa lá para ele, dependendo da roupa que for, ele não veste. Então são coisas assim da doença mesmo. E principalmente por ter começado esse tratamento tardio, como eu falei, tem essa dificuldade maior. E qualquer dia desses, eu venho aqui com a chave e mostro como é lá dentro, tá? Para tirar qualquer resquício de dúvidas que tenha ficado, principalmente para quem chegou agora. Eu quero agradecer muito as pessoas que chegaram agora. Olha como tá lindo, gente. Minha mãe amava essa planta. E ela tá tão bonita. E tem um outro pezinho aqui, esse que eu gravei não estava florido, agora ele floriu. Olha que lindo. E essa é a casa que eu morava. São 2 cômodos, ó. As pessoas chamam de kitnet, né? São 2 cômodos e ela tá alugada, só que a pessoa não fica direto, só vem fim de semana. Tem uma varandinha aí na frente, que tem o tanque, lavar roupa, tudo certinho, bonitinho. Então é isso, espero que eu tenha esclarecido essas dúvidas que aparentemente surgiram aí das pessoas que chegaram agora, ou até de pessoas que já estavam aqui no canal, mas que não assistem todos os vídeos. Qualquer outra dúvida que tenha ficado, vocês podem perguntar. Eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Até o próximo. Deus abençoe a todos.